O PSB terá candidato próprio a prefeito? Então, Paulo, nós estamos hoje há quase 3 meses da eleição, mas ainda estamos a 10 dias da nossa convenção. Ainda existe dentro do PSB alguma conversa sobre, eventualmente, lançar um candidato. Isso é decorrente de como a eleição se configurar nesses dias finais. Então, se por acaso a gente sentir que pode preencher uma lacuna, preencher um espaço que está faltando em Irati para uma candidatura, ainda existem conversas dentro do PSB. A nossa convenção está marcada para o dia 29. Então, nesses 10 dias, a gente ainda tem algumas conversas. Mas isso é decorrente da convenção. Dentro do PSB, na estrutura do PSB, o que manda é a convenção, o que for decidido no dia da convenção. E a convenção, se não tiver uma unanimidade, ela vai ter que ser decidida no voto. Então, quem vai decidir, o nosso órgão máximo de decisão dentro do PSB é a convenção. Então, hoje, como presidente, eu lhe digo que existem algumas conversas nesse sentido, de 2 ou 3 filiados que têm essa vontade, mas a gente tem dentro do partido, vamos fazer 2 prévias ainda, antes da convenção, para que esse nome possa, digamos assim, explicar se quer ser candidato, quais são as suas propostas, o que essa pessoa tem vontade de fazer por Irati, e os convencionais vão decidir no dia 29 sobre isso. Numa eventualidade, possibilidade de haver um candidato próprio, né, do partido, do PSB, de que forma seria escolhido o vice que comporia a chapa majoritária? O vice seria escolhido dentro das conversas que nós já temos, né, com diversos partidos ao longo não só desse mês, mas ao longo de todos os últimos meses, né, que são meses de pré-eleição. Nós temos algumas conversas evoluídas já com alguns partidos sobre, principalmente, plataformas, planos, o que a gente pensa para a cidade. E nós também, dentro do PSB, temos uma conversa adiantada já, bastante adiantada, sobre algumas decisões que o PSB tem para que os seus candidatos a vereador defendam e os eleitos, eventualmente eleitos dentro do PSB, defendam para o futuro como vereadores. Algumas plataformas que esses vereadores deveriam, digamos assim, defender. Então, a nossa condição seria de que qualquer partido que tivesse disposto a estar unido nessa caminhada, tivesse, então, adesão a essas propostas e também trouxesse as suas propostas. A gente costuma negligenciar um fato importante. A eleição de proporcional ela é muito diferente da eleição de majoritária. Quando a gente vai fazer uma inscrição para uma candidatura a prefeito, e eu sei que a Rádio Najuá vai fazer de maneira bastante competente, e a gente tem que ressaltar isso, também entrevistas com os candidatos a prefeito. Então, quando a pessoa vai registrar a candidatura para eleição majoritária, ela tem que registrar as suas propostas de governo. Né? Hoje é uma condição da legislação registrar suas propostas de governo. Já a chapa proporcional, não. Né? Ela trata de outro tipo. São 2 eleições diferentes, embora sejam feitas juntas no mesmo dia, mas são 2 propostas diferentes, são poderes diferentes. Então, o que a gente quer tratar com esses partidos que a gente tem conversado até agora, para que a gente tenha uma afinidade, né? A gente vê na política, às vezes, algumas alianças que se tornam muito bizarras. Elas não parecem eleitoreiras, né? Às vezes nem são, mas às vezes parecem. O povo não entende. Às vezes a conduta de um candidato, de repente, ele muda muito rápido e está aliado com um, aliado com outro. A gente tem que tentar, no futuro, né, diminuir isso. Hoje o PSB tem quantos filiados e... se vocês já têm a chapa completa, né, com os candidatos a vereadores e as mulheres, e aquela cota das mulheres também? Então, nós temos hoje em torno de 190 filiados, um pouquinho menos de 190. Isso é decorrente de algumas novas filiações que foram feitas depois do período também para filiação para concorrer à eleição, e algumas pessoas saíram também do PSB nesse período. Então nós temos hoje em torno disso, 180 a 200 filiados que vai mudando, as filiadas vão mudando ao longo dos meses. Nós temos uma chapa que até nós fornecemos à Rádio Najuá. Então, essa chapa tem 22 pessoas que eram pretensos candidatos até aquele momento. Nisso surgiram mais 2, 3 candidatos. O que nós temos um problema hoje como todos os partidos,
é que esses pré-candidatos só vão poder ter seus nomes confirmados no dia da convenção. E algumas mulheres, a gente sente uma falta de mulheres. Nós tínhamos até o momento 7 candidatas mulheres, mas eu já adianto que pelo menos uma delas já não vai poder concorrer, que é a Zenilda Stroparo, que porque ela é secretária e ela não se desincompatibilizou dentro do prazo. Então isso ela já demonstrou que não irá concorrer, né? Não se desincompatibilizando dentro do prazo. Então, assim, nós temos chapa, mas ao mesmo tempo também temos conversa com alguns partidos para coligação na proporcional, sim. Nós sabemos que atualmente Irati tem próximo de 42.500 eleitores, e que desse número tem uma estimativa aí que 38 mil votos são votos válidos. Né? E com 10 vereadores, esse coeficiente ficou realmente alto 3.800 votos para cada partido. Esse fator é decisivo e vai fazer com que vocês busquem alianças com outros partidos? Esse fator é decisivo, vai fazer com que nós tentemos sim buscar aliança com outros partidos, porque o coeficiente, de fato, ele tem essa variável, né? Em algumas, nas eleições tem sido em torno de 3.600 a um pouco mais de 3.800, mas embora eu vou contar isso, eu acho que é uma informação pública sempre, o PSB foi na última eleição o partido mais votado. Nossos candidatos na eleição passada, em 2008, foram, na soma, o partido que mais fez votos dentro de Irati foi o PSB. É óbvio que nós tínhamos, na época, o candidato a prefeito, o Sérgio Tox, era afiliado, o atual prefeito de Irati era afiliado ao PSB, mas a interferência dele na legenda foi positiva, mas não foi assim não fez essa distorção. Foi a soma dos nossos candidatos na eleição de 2008 que fez com que nós tivéssemos mais de, eu não tenho agora de cabeça, mas vou chutar que 6.600 votos, alguma coisa assim, nós coligamos com o PR na eleição passada. Nós tivemos uma coligação. Então, de qualquer modo, é bem possível que nós procuremos uma coligação, sim, temos conversado nesse sentido, porque isso ajuda essa legenda, primeiro, a formar um ideal em torno, né, de alguma ideia que a gente tenha para a cidade, formar um grupo em torno desse ideal. E, ao mesmo tempo, também, dada a legislação do jeito que ela é hoje, a gente tem que cumprir, jogar o jogo nas regras democráticas que elas têm. Então, a gente tem que ter cada vez mais votos para fazer mais pessoas do nosso grupo se elegerem. Algum outro partido faz parte da coligação entre PTB, PSB, PPS e PSC? E, complementando, o grupo de vocês já está fechado ou ainda existe algumas outras negociações com outros partidos? Não, existem ainda algumas negociações com outros partidos. Nós, como todos os partidos de Irati acabam conversando, a gente ainda tem conversa, sim, diariamente, ainda nesse período, com outros partidos. Nós temos uma afinidade com alguns partidos, porque ela é decorrente tanto das eleições de 2008 quanto ao longo dos últimos anos, né, de alguns grupos dentro de Irati. Principalmente hoje, nós temos uma afinidade muito grande com o PTB, né? Nós temos uma afinidade grande com o PSC, o PPS não tem vereadores, mas também tivemos sempre uma afinidade. Então, a gente tem conversado junto, o que não quer dizer que nós temos um alinhamento automático, mas que, em geral, a gente tem conversado mais com esses partidos e também depois ouvido praticamente todos. É claro que um ou outro partido acabam, por questões ideológicas, por questões pessoais, acaba não tendo essa afinidade um com o outro. Mas, em geral, a gente, pelo menos aí com mais 5, 6 partidos, a gente teve uma conversa bastante grande. Configurando uma ligação, vocês podem indicar até 20 nomes para compor a chapa de vereadores. Isso. Desse número, 30% é reservado para mulheres. Supondo que a coligação possua 4 partidos, seriam 5 vagas para cada sigla, ou a distribuição de vagas não é feita de forma igualitária. O PSB pretende indicar quantos homens e mulheres, e esses nomes vocês já têm eles definidos? Não? Nós não temos uma definição oficial. Nós temos uma pré-lista, né? E, em princípio, a nossa coligação não será tão grande de 4 partidos. A nossa ideia é coligar só com mais um partido. A gente, por nós termos feito a lição de casa, digamos assim, nós
temos um número relativamente forte de candidatos. Nós temos um grande número. Então, a gente, em princípio, acha que com mais um partido, a gente já chegaria a 20 partidos. E então, confesso que nós temos conversa só com mais um partido, por enquanto, ou dois, para que exista essa coligação, não entre 4 partidos. De qualquer forma, a nossa lista hoje nos mostra que pelo menos 8 a 12 nomes de homens a gente vai preencher. E que pelo menos 3 a 4 nomes de mulheres nós também poderemos preencher. O que faz com que a gente tenha espaço na nossa, digamos assim, coligação para um partido que tenha 5, 6 a 8 nomes também para estarem com a gente. Hoje o PSB tem condições de estar fortalecido para lançar outros candidatos, além de você e o Dalvino, que também é vereador na atual legislatura, com chance de conseguir uma vaga no Legislativo Municipal nas eleições deste ano? Vocês têm essa visão? Temos sim. Nós, quando houve a eleição, nós tivemos uma conversa nesse sentido. Nós não somos iludidos, não. Nem eu não posso falar pelo vereador Dalvino, mas suponho que o pensamento dele seja esse também. Nós não somos iludidos. A gente se elege numa eleição e essa eleição ela é só para aquele período e ela é decorrente do nosso trabalho. Mas a próxima eleição, a eleição de reeleição de um vereador, ela é uma avaliação geral, né, das ideias desse vereador, dos projetos que esse vereador apresentou, de como ele se comportou dentro da Câmara. Então a gente sabe, e tem que ser assim mesmo, a democracia é isso mesmo, que as pessoas podem avaliar bem ou avaliar mal um político. Isso é normal. É por isso que a eleição é feita num prazo regular. É para a população poder avaliar positivamente ou avaliar de forma negativa um político. E a população, ela é soberana, é ela que decide uma eleição. Ela que decide se aquele vereador foi um bom vereador durante o mandato para ela ou se ele não foi um bom vereador. Então, nós temos uma consciência grande disso. Dentro dessa premissa, digamos assim, nós temos pessoas dentro do PSB hoje que representam muito bem tanto uma classe, digamos assim, quanto um espaço, um bairro, uma localidade. Então, a nossa distribuição de pré-candidatos dentro do PSB, ela é uma distribuição bastante heterogênea. A gente tem muitos candidatos do interior, nós temos candidatos nos grandes bairros da cidade, nós temos candidatos jovens, nós temos candidatos mais velhos, nós temos candidato com curso superior, nós temos candidato com ensino médio, nós temos candidato com ensino fundamental, nós temos todos os tipos de candidato. E esses pré-candidatos, até agora, todos eles começam a eleição em pé de igualdade. Isso não há como negar. Nenhum de nós, ninguém é favorito numa eleição, até porque a gente sempre costuma dizer isso. Se alguma pessoa resolver em política falar 3 meses antes o que vai acontecer no final da eleição, essa pessoa com certeza está correndo o risco de cair do cavalo, né? Em política são 3 meses em que existe muito contato das pessoas, muita gente conversa entre si, as informações hoje em dia se propagam cada vez mais rápido. Nós mesmos estávamos conversando antes da entrevista com o Paulo aqui. Hoje existem algumas tecnologias que podem fazer com que a eleição mude muito rápido. Então, a internet é a principal delas. Por exemplo, hoje em dia, né, nós estamos aqui conversando, eles estão nos gravando com filmadoras portáteis hoje, que podem simplesmente gravar em qualquer hora do dia, um discurso de alguém, e essa pessoa pode falar uma bobagem, pode falar uma coisa certa, e aquilo pode influenciar na eleição, tudo. E, ao mesmo tempo, a gente tem ainda em Irati aquela que é o meio de comunicação que eu julgo o mais tradicional de todos, que é a rádio. A rádio influencia, os jornais influenciam, a imprensa influencia, e principalmente o boca a boca. Então, ninguém nunca é favorito numa eleição. A pessoa tem que defender o seu trabalho numa eleição. No caso de ser estabelecida uma grande coligação de base, a exemplo do que ocorreu na atual administração e o PSC e PSB se coligarem com o PSD, a possibilidade de a Marisa sair vice novamente é grande? A possibilidade da Marisa sair vice novamente é grande. Nesse sentido, você acredita que o Stoklos terá papel fundamental nessa questão? Uhum.
Eu suponho que, se eu entendi a pergunta, a dona Marisa, suponho eu, ela não pode ser vice, né? Porque ela já é vice, ela é reeleita, né? Então, suponho eu que a legislação não permite que a dona Marisa seja candidata a vice. Essa é uma suposição minha. Eu acho que ela, por ser uma vice reeleita, né? A legislação não permite a reeleição, né? O vice, em princípio, pelas decisões dos tribunais, ele embora ele não tenha, digamos assim, o status gerencial que tem o prefeito nas decisões dos tribunais, tanto que, em geral, se admite, por exemplo, a eleição de um parente do vice, né, é permitida, mas do prefeito não. Então, por exemplo, o Sérgio Stóculos hoje, a esposa do Sérgio não pode ser candidata, nem a esposa, nem o irmão dele, a prefeito, né? Mas, em teoria, o vice permitiria essa. Então, o vice tem um status um pouquinho diferente, mas eu suponho que ela não poderia ser candidata.